Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, Camelo, Trator, Biciclade, Anacleta, Olívia Palito, Bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga Bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga Bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Esse é o Bicicleta na Cultura. O meu, o seu e o nosso programa. Essa semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E nada melhor que trazer para essa entrevista uma mulher vencedora. Ela é a primeira federada do Speed em Santa Bárbara do Oeste nos anos 90. Ela é a primeira mulher que competiu no mountain bike assim que essa modalidade chegou em Santa Bárbara do Oeste. E ela também nos contou que em 85, 86, 87, ela carregava suas crianças na bicicleta e ia ao mercado, ia à padaria e passeava com elas. A nossa entrevistada de hoje não é nada menos que Márcia Martins Machado. Márcia, muito obrigado por receber o Bicicleta na Cultura nessa praça maravilhosa com o Estúdio Bike. Obrigado. Obrigada a você, Armelin, por dar essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho do esporte que a gente pratica até hoje, né? Com muito amor. Vamos lá. Mas vamos conhecer um pouco você, Márcia. Márcia, quando você começou a pedalar? Você lembra? Eu comecei a pedalar, eu tive meu primeiro filho, logo depois o Ney comprou uma bike de cidade mesmo, né? Não era de competição. Aí a gente rodava, eu e ele, coloquei uma cadeirinha para levar meu filho e a gente pedalava aqui pela avenida, o centro de Santa Bárbara. Às vezes eu descia onde ele trabalhava, na 15 de novembro, na concessionária, para a gente subir junto. Então foi meio que passeio. Na época e necessidade também, mercado, tudo fazia com a bike. Olha aí, é que nós estamos aqui, o pessoal não viu, mas quem está junto com a Márcia aqui é o Ney, né? O Ney também é um grande atleta em Santa Bárbara do Oeste, casado com a dona Márcia, ou com a Márcia, né? Vamos ser mais... É Márcia. Deixar com Márcia? É Márcia mesmo. Então vou tratar você como Márcia. E então você, logo que você casou, vocês tiveram o filho de vocês, você saía pedalando com seu filho, né? Isso, já levava ele na cadeirinha. Aí não demorou muito, eu já engravidei novamente. Aí ia um na cadeirinha e um na barriga. bem gordinho já estava pedalando ainda. Então, dizer que mulher é feita para prova de resistência, você é prova disso, porque você saía grávida. Exatamente. Com mais uma criança na cadeirinha. Isso. E seu peso. E o Ney mesmo pedalava sozinho do seu lado. Ele só dava apoio moral, né? Só ele ia de guarda junto. Só para a gente colocar uma linha de tempo, isso é em que ano? 80 e quanto? Acho que foi em 84, mais ou menos. Eu já pedalava com o outro, ele nasceu em 81, nosso primeiro filho. Aí o outro nasceu em 84. Mas a partir de 81, acho que eu já andava com o Neizinho, né? Que foi o meu primeiro filho. Olha que sensacional. Aí as crianças cresceram um pouco mais, você continuou na bicicleta? Aí eu continuei, depois já veio a outra, aí já não dava mais. 3 não estava comportando. Mas depois que a minha última filha nasceu, aí eu já parti para o ciclismo, para competição, né? Ou para treino livre. Eu comecei só treinando para fazer companhia para ele. Minha mãe cuidava das crianças e eu sim. pedalava. Então né? você saía com o Ney para pedalar junto com ele
e na verdade estava se preparando, né? Para mim começou como só não era nem preparação, era só uma diversão. Você não tinha você nem tinha muita pretensão, né? E quando você saía nessa época, que é anos 80 ainda, né? Já final dos anos 80, você saía na modalidade speed, né? Isso, speed. A gente rodava nas rodovias, ou aqui na SP, né? SP, ou nessa interna aqui, eu não me lembro, antiga, né? Estrada Velha de Piracicaba. É aqui que a gente rodava mais. Na aqui época. Que vocês treinavam. Quando apareceu a primeira vontade de você ir junto na competição? Como é que foi isso? Quando que foi essa primeira vez que você foi lá? É que ele nunca parou de competir. Aí, eu acompanhando ele nas provas, aí o pessoal começou a incentivar, a entrar, porque não tinha mulheres na época. Então tinha, né? Você ia ver essas provas e quem estava lá era o Ney e a turma dele, né? Só homem, né? Pedalando. E não tinha mulher pedalando no final dos anos 80, nas competições? Não, então, a Campinas tinha algumas atletas, que o primeiro campeonato que eu entrei foi Campinas, né, que tinha uma mensal lá, tinha essa, incentivava as crianças e as mulheres, mas tinha poucas adeptas. E Piracicaba também tinha um campeonato lá, só que lá não tinha mulher nenhuma, era só, eu entrava no meio da molecada, né. Entendi. Aí você participava dessa competição, mas vocês mulheres não eram ranqueadas, né? Vocês não tinham uma categoria para vocês, né? Como é que era lá em Campinas? Não tinha ranking, era campeonato, como se diz, municipal, regional, mas que não ranqueava, não pontuava, era mais para desenvolver mesmo e para incentivar mais esportistas, né? No caso, mais ciclistas, que o Salvador de Abreu, como chamava? Lombardi, que era o de Campinas, que fez esse campeonato para incentivar mesmo a modalidade ciclística, né? Aí os filhos acompanhavam também, né? Que com certeza as mães influenciaram essas crianças, né? Sim, eles estavam sempre juntos ali, você ia para pódio, alguma coisa, estavam os três juntos do pé ali. E os competidores masculinos respeitavam vocês? Bastante. Eu não posso reclamar disso, na minha época não tinha não sei se por eu já ser casada na época, mas eu não sofri nenhum tipo de assédio, não posso reclamar quanto a isso aos meus companheiros, né, de pedal, no caso, eu não posso reclamar, não. A família do ciclismo é tudo gente boa, né? Ô Márcio, eu estou querendo voltar um pouquinho atrás numa pergunta que me chamou a atenção agora. Você disse que você, quando começou a pedalar por diversão com as suas crianças, né, até 2 você conseguia levar, né? Você lembra se nessa época você via outras mães, outras mulheres pedalando? Não, era bem difícil. Tinha mulheres que necessitavam da bike, mas uma necessidade mesmo, mais empurrava, né? Era mais para ir até o trabalho, a maioria depois empurrava para voltar, mas não tinha muito não. E o pessoal falava bastante, nossa, como é que você pedala com criança desse jeito, uma na barriga? Olha que interessante. Eu não esperava fazer essa pergunta para você que me deu essa deixa aí. Aliás, é muito interessante. Além de você ser a primeira mulher federada, você é a primeira mãe que eu conheço em Santa Bárbara do Oeste que ficava passeando com as crianças. E eu fico imaginando quantas mulheres, quantas mães você incentivou, né? Porque hoje é comum ver essas mães passeando com as crianças, né? Hoje é comum o pessoal chegar na bicicletaria e falar assim, eu quero uma cadeirinha para levar meu filho, né? Hoje é comum e é bonito de ver, porque você está ensinando ele também isso aí, né? Ele está vendo o seu exemplo. Sim. E vai acompanhar, né? A maneira mais fácil de você educar seu filho é pelo exemplo, né? Pelo exemplo, exatamente. E essa história, quando você foi federada, como é que apareceu essa oportunidade ou essa necessidade? O que aconteceu? Explica para o pessoal. Qual a diferença de ser federado ou não ser federado? O federado é que você poderia participar das provas que pontuavam para o paulista, para participar de um brasileiro, né? Talvez. Eu não tinha muita pretensão no esporte, como ser uma coisa assim, que falasse, não, eu quero competir para ser uma melhor, isso. Não, eu fazia por gosto. Era uma influência mais do marido que queria me ver competindo, né? Aliás, na sua família você tem grandes influências no ciclismo, né? Nós temos o Ney que está do lado aqui, né? Quietinho, né? Mas também tem o Badu, um grande atleta que a gente já entrevistou,
que quem quiser ouvir o programa dele é o programa 24 e o programa 25 que você pode acessar no podcast. Você vai ficar encantado com as histórias que, na verdade, é irmão da Márcia. O Badu é irmão da Márcia. Eu demorei para saber disso, viu? Sabia? Eu demorei bastante. Eu vou dizer para você, acho que não fazem nem 2 anos que eu descobri que você era irmão do Badu. Sério, Ela teve 2 irmãos. Velho, o Edir que começou, né? Era mais velho. Então, além hoje do já Badu, falecido. você teve o Edir, né? O Edir também, depois o Edir, o Badu, depois o Badu ele ficou por mais tempo, né? Porque ele teve mais resultados. Então, ele incentivou bastante também ele incentiva até hoje, né? Até hoje ele incentiva. É um exemplo para nós aqui, é um exemplo realmente. Então você se federou e aí você começou a pontuar, participar de provas de verdade que pudesse pontuar, né? Você lembra alguma prova que para você foi muito interessante, para nos contar uma história interessante de uma das provas que você fez? Então, nesse ano que eu federei, aí logo veio o mountain bike. Então, a gente já migrou para o mountain bike. Então você tinha saiu da mais Speed provas, e foi para o mountain bike, né? Tinha mais provas a nível aqui interior para a mulher. Entendi. Que o paulista era tudo prova longe. Eu cheguei a competir em Santos, cheguei a algumas provas fora, mas ficava difícil, porque eu tinha os 3 pequenos. Para a mãe é difícil, né? E a dificuldade financeira também, né? Então era muito difícil. Na minha época era muito difícil. E no Speed você lembra de uma boa colocação ou uma bela briga durante a competição? Você lembra disso? Ela fez. O Ney vai falar para nós, porque o Ney aqui não está se aguentando para falar. Oi, Ney, seja bem-vindo aqui no programa. Obrigado. Ela fez um 4º colocado no Campeonato Paulista em Santos. Foi o dia que eu fiquei mais orgulhoso dela, foi ela ter feito esse 4º. E lá, e Santos era muito forte, o ciclismo lá, o feminino. Tá? Tinha mais de 10 mulheres, ela chegou entre as 5 primeiras, ela fez 4º colocado. Entendeu? Com certeza você tem muitos motivos de se orgulhar da dona Márcia, né? Por muitas vitórias, os filhos, a família, a bicicleta, sua companheira até hoje, né? Aliás, eu sempre vejo eles andando juntos, sempre juntinhos, de bicicleta, a pé, de moto. A gente trabalha e pedala junto, 24 horas por dia junto. Isso. Mesmo, bem, desde o esporte até o trabalho. Graças a Deus a nossa união é bem plena. Isso é fantástico, é exemplo para os filhos, né? Depois a gente vai falar deles, hein? Uhum. Então aí você, já no começo dos anos 90, você começou com a mountain bike, né? Aí já partimos para a mountain bike, aí tinha mais campeonatos e bastante mulher. Na época já tinha várias mulheres participando. E era difícil a mountain bike também. Naquela época lá era mais puxado que hoje, eu acho, porque não tinha separação de categorias por idade, nada, né? Colocava-se todas as mulheres e via o que dava. Mulheres, homem tinha ainda a separação, mulher mesmo assim não tinha, era tudo junto, viesse as mais profissionais, como a gente disse, que eram cariocas, a Paulista, vinha... O pessoal vinha de longe para participar e ranquear, né? Vinha participar aqui na região, porque tinha prêmio em dinheiro na época, né? E tinha patrocinadores para conseguir isso. Elas tinham patrocinadores, e elas vinham correr bastante fora do Brasil também, né? Elas estavam bem preparadas. Mas nada que... Eu acho que eu me defendia bem. Isso. Você lembra de alguma prova que você pontuou bem aqui na região? Eu participei de uma Copa, chamava-se Copa House, né? Essa eu acho que eu terminei essa Copa entre as 4 melhores também. Mas eu não vou saber te dizer o ano que foi, porque era bastante seguida as provas, sabe? Okay. Tinha... Bom, isso é começo dos anos 90, né? Começo dos anos 90, Porque eu me lembro quando eu também entrevistei o Vadir, que foi uma das pessoas que trouxe o mountain bike para Santa Bárbara. Justamente, o Vadir é que levou todo mundo para o mountain bike. Ele já foi entrevistado, também trouxe coisas bem interessantes, né? E quem está ouvindo o barulho de fundo passar de carro, é que nós estamos fazendo essa entrevista numa praça maravilhosa. O nome oficial dela é Praça Dona Carolina, mas a gente chama ela de Praça do Ciclista, né? Porque muitos ciclistas se encontram aqui. É um ponto de encontro aqui, uma referência. Então você cansou de competir e pedalar na área de mountain bike, né? Graças a Deus, competi bastante. Foram anos e anos, todo domingo. E você lembra dessa época, tinha bastante suas amigas que competiam, que também eram de Santa Bárbara ou da região próxima, né?
As mais próximas eu acho que era Valinhos, tinha bastante Valinhos, Campinas. Então, mas Santa Bárbara era só você? Só eu. Nossa! Só eu. Mesmo na mountain bike, foi só eu nessa época. A primeira mulher no speed, a primeira mulher na mountain bike, a primeira mulher a carregar 2 filhos, quase 3 na bicicleta, né? Acho que não coube 3 porque não conseguiu ajeitar ali, né? Porque senão carregava os 3, né? Carregava. Caramba, que interessante. Por isso que é interessante a gente parar no momento para contar essas histórias, porque a gente ouve as coisas fragmentadas e quando para conversar, a gente sabe a história toda, né? É bom a história, até pra gente lembrar isso aí, porque no dia a dia você acaba deixando de lado, mas essas lembranças são boas pra gente também. Eu vejo que elas são muito importantes, porque mesmo que tenha passado todo esse tempo, existe a influência que você, Márcia, ofereceu com essas mulheres que iam assistir, né? Talvez as competidoras não, mas as outras que iam assistir, aquelas que eram barbarense e sabiam da sua história, você foi incentivadora, né? Porque hoje, eu acho que até tem mais mulher pedalando do que homem em mountain bike, né? Quando a gente olha aqui pelos canaviais, mesmo sem competição, é mais mulher, né? Tem grupos só de mulheres que você vê pedalando, né? Na nossa época, na minha época, eu saía pedalar com 5, 6, 8 homens junto, né? E não tinha, algumas até tentaram no mountain bike, mas não deu muito certo, né? Ela tentou, que é competidora até hoje, que está falando da Andréia, começou também, mas não sei, porque na época ela não chegou a competir. Mas a Piracicaba, que a gente competia lá, tinha o incentivo das mulheres, dos ciclistas, né, que admiravam, mas não se lançavam. E muitos dos meninos que competiram comigo na época, eles falaram, não, se ela pode, a gente pode também. E hoje tem um na nossa seleção. Então, ele fala que foi uma referência. Para mim é um prazer, né, ter sido referência para algumas pessoas. Quem que falou isso e hoje está na seleção? O Novelo, é Cristian Novelo, né? Cristian Novelo. A gente chamava ele por um outro apelido, não vou falar o apelido. Não precisa falar, se não for muito delicado. Novelo, ele e ele morava em ele era de Piracicaba, sim. E ele ia com a mãe dele, assistia as provas? Ele competia. Já competia? Ele já estava ali na escolinha, né? E a Márcia corria junto, porque ele era júnior, juvenil. Então era assim, muito, não foi só ele, vários chegavam a falar, não, olha, é de admirar, eu aprecio mesmo, gosto, e então para mim sempre foi muito gratificante isso aí, sabe? Era a melhor paga, era isso, estar incentivando o outro a fazer isso, né? E hoje eu sempre vejo você andando mais speed, né? Que eu vejo você e o Ney mais speed. E hoje é mais tranquilo, você não está mais em competição, né? Como é que está o dia de hoje seu? Não, eu não estou entrando em competições já faz muitos anos realmente, porque o mountain bike acontecia bastante acidente, né? E eu caí alguns tombos e eu fiquei um pouco com medo. Eu ando de mountain bike até hoje, mas só estradão, nada de trilha, nada de aventura, não, prefiro não. E a speed a gente anda também, eu ando nas duas ainda. Para quem não sabe, a gente não vai falar a idade da Márcia, claro que não, mas ela já é avó, né? Depois ela vai contar os benefícios de ter se mantido tanto tempo no esporte até hoje, o que traz isso de saúde, né? Ô Márcia, e aquelas crianças que você levou passear enquanto bebezinha na sua bicicleta? Alguns deles, dos seus filhos, se embrenharam para o ciclismo? Sim, o primogênito, né, o Claudinei Machado Júnior, ele com 6 anos, ele começou com 6 anos, nessa escolinha de Piracicaba também, acompanhando a gente. Ele quis entrar por ver o nosso exemplo, quis ir junto, começou a competir, e ele ganhava todas as provas aqui do nível dele, né, da idade dele, ele ganhava todas, e ele competiu dos 6 aos 18. Ele foi convocado para a seleção, ele foi campeão paulista de montanha, andava muito bem. Foi para nós também, acho que daí eu deixei meio de lado para apoiar ele, né, que é um esporte caro. É assim, ciclismo. Você está falando que é porque se você está a nível de competidor, você precisa ter um bom patrocinador para bancar. Exatamente. Relação de transmissão, pneu, tudo que precisa colocar de novo na bicicleta e mais moderno você precisa ter, né? Para poder competir. Então, como eu já tinha dado uma segurada na minha, eu
acabei ajudando. E nós, né, eu e Ney, incentivando mais ele, porque sempre um filho num esporte é sempre um caminho espetacular, né? Sim, é um caminho de vida sensacional, né? E eles levam isso até hoje. Eles são, todos os 3 que teve esse exemplo, hoje eles praticam algum tipo de esporte. Os 3, né? Vocês que estão há tanto tempo no ciclismo, aí desde os anos 80, e também o seu filho também, Santa Bárbara é uma cidade que consegue apoiar bastante o ciclismo na parte financeira, porque não adianta só a gente bater palma, porque bater palma às vezes não dá para comprar um pneu, né? Não dá para comprar nada, né, da bicicleta. E aí, que foi essa história de 30 e poucos anos aí de... Eu nunca recebi apoio nenhum. Claro que não tinha uma categoria específica para o feminino, mas eu nunca tive apoio. Meu filho, ele chegou a competir bem pouco por aqui, ele competiu mais fora da cidade, tá? Que ele teve mais chances, foi fora. O Ney participou mais tempo, mas mais com condução, material, essas coisas aí, o apoio não é muito, né? Não é difícil, porque como eu falei, é um esporte caro, né? Sim, é um esporte que você tem que estar sempre renovando, né? Pneu principalmente da Speed gasta muito e não é barato. Falava que era um esporte. Antes a gente falava, como Badu, todo mundo falava que era um esporte de rico praticado por pobre, sabe? E o pobre era teimoso. Mas é a paixão, né, Ney? É a paixão. E teve, a nossa cidade aqui teve antigamente era a Comissão Municipal de Esporte, eles davam material, pneu, essas coisas, mas não era aquelas coisas. Mas eles sempre ajudavam um pouquinho, sabe? A gente não pode reclamar tanto né? Mas não foi um patrocínio igual muito teve a Memorial, esse atleta que tá falando que admira a Márcia até hoje, ele corria até para Memorial de Santos, até esses tempos ele estava competindo, né? Então, mas agora dinheiro, essas coisas, pode esquecer, que isso aí nunca nós não conseguia. É bom a gente perguntar para dizer que a sua força de vontade consegue superar tudo isso, né? Porque essa dificuldade transformou você num excelente mecânico, né? Porque eu sei que você é um excelente mecânico. Não sei se a Márcia também é mecânica, mas eu sei que o Ney é um excelente mecânico, né? Então a dificuldade faz com que você desenvolva outras coisas. Você também arruma pneu da bicicleta se furar? Não, isso foi... Ele nunca deixou, porque como eu andava só no meio dos homens, eles não me deixavam. Não, você não vai trocar não, é a gente que troca. Então eu nunca precisei aprender, né? Mas eu falo para ele, eu vejo as meninas trocando hoje, eu falo, não, tem que aprender, porque elas saem sozinhas, como é que vai sair, né? Sim. E eu estava apoiada, mas elas têm que aprender sim. Tem que aprender. Márcia, seu neto mais velho ou neta tem quantos anos? 11 anos, meu neto. Algum dos seus netos já estão embrenhando no ciclismo? Como é que está essa história com os netos aí, a terceira geração? Ainda não, ele não está. Mas quando ele nasceu, ele ficava comigo fim de semana, eu saía com ele aí, empurrava a bicicletinha dele, ia junto, eu que ensinei ele a andar de bike também, já falei, Foi você que influenciava. Foi nós dois que influenciamos ele, mas o Ney ia treinar e eu ficava com ele por aqui, rodando aqui na avenida. E você acha que algum deles vai acabar pegando esse caminho? O que você acha que vai acontecer aí com a terceira geração? Eu espero que sim, o mais velho meu tem 2 meninas, né? Nada é impossível. A gente não pode influenciar, né? O exemplo, sim. Demos o exemplo, né? Que é o mais importante, como você falou. A gente deu o exemplo. Agora vamos esperar que venham os frutos agora desse exemplo. Né? O importante é que eles sejam cidadãos de bens, né? Exatamente. Sendo gente de bem, honesto, já é um grande feito, né? Da nossa parte, continuar dando esse exemplo também. Não só de esportista, mas também de bom cidadão, né? Ô Márcia, a gente tem um monte de gente que começou a pedalar na pandemia, né? A gente já pedala faz tempo, né? Vocês, exatamente. Desde os anos 80 aí, nossa, eu nem vou fazer a conta muitos aqui. Anos, né? A gente já pedalou, até Pirapora juntos. Sim, eu me lembro. Faz mais de 10 anos, né? E vocês sempre pedalaram, né? A família de vocês sempre pedalou. E agora tem um monte de gente pedalando. Que conselho você daria para as mulheres que estão pedalando? Eu espero que não seja só agora na pandemia, que não seja só essa modinha não, que eu espero que elas continuem, que elas também aprendam a amar o esporte como eu amo até hoje,
apesar da minha idade, que o Armelin não falou, estou indo para 59 anos. Eu não abandonei, não pretendo também abandonar, né? Se eu tiver força, se eu tiver saúde para fazer isso, eu pretendo continuar pedalando sim. Não vejo por que parar. E eu quero que elas desenvolvam esse amor também, que pratiquem isso ou qualquer outro esporte que seja. Mas a bike ela é muito gratificante, a sensação de liberdade é muito gostosa. E a saúde também, que vem em primeiro lugar, né? Que eu me sinto saudável, acho que sou saudável. Sim, tá super, eu posso dizer, você está super saudável. O Márcia, já que você falou sua idade, eu não ia falar, mas você sentiu a vontade. Tem muita gente que deve estar ouvindo a nossa conversa, que deve ter 25, 26, 30 anos, 35 anos. E, Márcia, então todo esse público está ouvindo você e vamos saber da sua disposição física para pedalar. Quando você sai treinar, quanto você chega a pedalar? Nos finais de semana a gente pedala um pouco mais de km, né? Eu tento chegar nos 70, 80 quilômetros, depende do passeio. A gente foi para Pirapora esses dias, também eu não cheguei lá, não subi o tira-saia, tá? Que eu não estava muito bem preparada. Mas eu fiz até os 92 até lá. E durante a semana, eu e o Ney, a gente pedala em média 2 vezes por semana, que dê 40, 50 quilômetros cada dia desses. Então deixa eu fazer uma conta aqui. Se você pedala 2 vezes na semana mais curto, que dá 40 km, vão dar 80. E no final de semana você pedala uns 90? 70. Então 70 mais 80, ajuda a conta aí. 150. Então você tem por mês mais ou menos 600 km a ser pedalado, né? Que dá mais ou menos 7.000 km por ano. E isso consegue manter a sua forma? Eu mantenho a forma pedalando e hoje eu corro também. Eu participo de corrida de rua, né? Isso aí também ajuda a manter a saúde e o físico, né? Sempre em dia. Então essas mulheres que estão nos escutando, elas podem continuar e devem continuar no esporte, no ciclismo ou até mesmo correndo, que elas vão pedalar e correr muito ainda, né? Deve fazer, se não faz nada, vamos fazer, se faz, vamos fazer mais alguma coisinha assim, vamos completar aí para ter saúde, para ter disposição, né? E até o psicológico seu melhora muito, que cada vez que você chega num treino, você se sente renovado, então é muito gostoso. Você é o tipo da pessoa que cuida da sua alimentação? Como é que é a sua alimentação? Eu não sou rigorosa, não tiro tudo não sou aquela pessoa, não come isso, come. Eu como um pouco de tudo. Sim. Eu não faço muitas restrições, eu evito refrigerante, muito açúcar, como muita fruta, adoro muita fruta. Mas não sou aquela neurótica por dieta não faço. E toda essa vivência que você teve aí, esses cuidados, lhe traz uma boa saúde hoje, que quem está bem de saúde é mais feliz, né? Mais feliz, eu também acho que... Ô Márcia, nosso programa está chegando ao fim. Você quer deixar algum recado a mais, uma consideração a mais para a gente fechar esse nosso bate-papo? Não, eu espero que sirva para alguém, né, que esteja ouvindo aí, que se está na zona de conforto, que é só sair disso aí. Depois que você começa qualquer tipo de atividade, você tem que desenvolver o amor, é claro. Mas isso aí você tem que procurar. Não vai achar num sofá ou parado, numa TV, não. Isso aí não adianta ficar com a bunda grudada no sofá, que nada vai resolver, né? Tem que procurar. Mas no fim a gente é muito bom. O retorno é muito bom. O Ney também quer falar umas coisas super importantes, que eu também compactuo com o que você acabou de falar. O importante é a amizade que a gente encontra, sabe? Os amigos. A Márcia, ela também, lógico que ela vai agradecer todos os amigos nossos, né? Que dessa longa vida, estrada de ciclismo, nós passeamos muito, andamos, sofremos na estrada, e essa mulher chorou nas estradas já, não era duro, tinha que empurrar ela, viu? Mas ela é guerreira, até hoje ela é guerreira. E o povo que está andando hoje, continue andando, sabe? A gente vê os pais com as crianças, sabe? As amizades que pega nas estradas. O gostoso do ciclismo, principalmente a mountain bike, é os passeios, cara.
que sai andando, sabe? Isso aí é muito bom. E continua. Eles que continuem fazendo assim. E deixa eu passar aqui para a Márcia, deixa eu falar, tá? A Márcia quer agradecer todos os amigos dela que ela deu trabalho. Realmente eu não costumo dar entrevistas, então eu acabei me esquecendo disso, mas eu agradeço todos os meus companheiros de estrada que não me deixaram nunca parar, não me deixavam descer da bike quando eu estava muito cansada. Eles davam uma ajudinha e eu fiz muitos amigos no ciclismo realmente. Acho que a maior parte dos meus amigos são ciclistas ou esportistas de alguma forma. Eu agradeço muito a eles. Então eu aprendi mais uma, que o ciclismo também é sinônimo de amizade, né? Tem que ter esse companheirismo, tem que ter o companheirismo, né? Senão não... é muito difícil. É um esporte, você pratica, Armelim, você sabe que não é fácil. Alguns lugares que você pedala é muito difícil. Então você tem que ter isso aí. Além de ter a força de vontade, tem que ter o apoio de algumas pessoas, né? Para chegar no máximo do seu limite, né? Bom, o Bicicleta na Cultura vai ficando aqui, deixando um bike abraço para todos. E se liga no nosso canal, que sempre vai ter entrevista nova e você vai ficar surpreso com as pessoas que você vê pela rua todos os dias, não sabe da grande história que eles têm, como eu fiquei sabendo hoje nesse bate-papo com a Márcia e com o Ney. Obrigado, hein? Obrigada a todos. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelim, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelim.